Ângela e Ricardo, meus cunhados, pelo aplicativo, lá em Boston, ouvindo vocês. Ângela e Ricardo, obrigado pela companhia de vocês conosco sempre acompanhando a gente lá de Boston. Quais são os nomes das pessoas de Boston? Ângela e o Ricardo. Ângela e Ricardo, escutem aí a América BR. América BR na Flórida. Sim, mas gira por lá. É uma rádio web. A web também tá. É uma rádio web onde a maioria das locuções e jingles são feitas por mim. Então, dá uma olhada aí. Vamos passar a palavra, vamos deixar o convidado falar. Eu sou um advogado criminalista aqui da aldeia, apesar de rodar bastante cidades aí fora, justamente porque poucos advogados fazem o tribunal do júri, então a gente viaja bastante com essa situação toda aí. Leciono também há alguns anos, ali tem coisa boa quando a gente vai no fórum e encontra aluno. Eu amo quando encontro professores meus, né? E que bom quando a gente encontra aluno também, que é bom demais. Sim. E eu, já aproveitando o ensejo, eu estou escrevendo um artigo. O motivo, né, de eu escrever esse artigo, eu chego para dar aula para o pessoal preparatório para a OAB, perfeito, pessoas que já colaram grau. Eles estão naquela batalha para conseguir a habilitação perante o Conselho de Ordem para poder exercer a profissão. Porque a nossa profissão é uma das únicas que você está na formatura, comemora, mas enquanto não estiver habilitado na OAB, a gente não pode atuar. Sim. E eu pego esse pessoal que está fazendo a prova, né, o exame, e eu começo a dar aula para eles sobre direito penal. Eu vejo que, não por culpa das universidades, tampouco culpando também os professores. Dentro dos bancos acadêmicos, o pessoal começa a contar que o primeiro código encontrado, esculpido em argila, é o Código de Hammurabi. Quando eu chego em aula para meus alunos e digo para eles, não, a primeira lei escrita em argila não foi o Código de Hammurabi. 200 anos antes existiu a lei, eu vou fazer a pronúncia certa, ó, Ahnuma. Essa lei, e essas leis, elas vêm 200 anos antes, também esculpida na escrita cuneiforme, porque quando se estuda, né, a Mesopotâmia, né, a gente vai estudar os sumérios, os sumérios inventaram a roda, inventaram a escrita cuneiforme, perfeito. Só que o Código de Hammurabi foi ao final do reinado do rei Hammurabi. A escrita cuneiforme era antes. Aqueles povos todos que habitavam a Mesopotâmia, né, a gente tinha assírios, a gente tinha os babilônios, os sumérios. A gente estuda muito o Código de Hammurabi por causa da famosa Lei de Talião. Essa o doutor teve, né, doutor? Lei? Menos cenário, né? A Lei de Talião. Isso então, é que se tornou famosa. Olho por olho e dente por dente. Perfeito. Né? Mas provavelmente tem acontecido isso, né? Deve ter começado já direto com a Lei de Talião e não com o primeiro código anterior a esse, né? O Arhuna. Arhuna é uma das cidades da Mesopotâmia também, tá? É uma das cidades-estados. Porque a gente fica entre três povos, né? Mas chama essa atenção muito os sumérios. Mas havia mais povos também. A Mesopotâmia era aquela região que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que lá eles desenvolveram a agricultura e tudo, a irrigação, e as grandes cidades, né, as grandes cidades organizadas vêm de lá. Tá? Então, esse código, o que diferencia, por que se fala muito do Código de Hammurabi? Por causa da Lei de Talião. A famosa olho por olho e dente por dente. Diferencia essa lei, tá? Essa lei, ela diferencia por quê? Os crimes que se cometia assim de lesão corporal, eles não eram punidos com a morte, eles eram pecuniários. Peculiares? Pecuniários. Né? Pecuniários, dinheiro. É porque pecúnia é porque antigamente a moeda era o gado. Pecus em latim significa gado, então o pagamento por isso pecúnia. Tá? Então eram pecuniária. Eu comecei a escrever esse artigo, eu estou adorando. Eu separei para o pessoal aqui alguns artigos deles, que é um barato, chama-nos muita atenção aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Olha que linda a coisa, olha só, um dos artigos aqui. Tá? Esse é o parágrafo 42 tá? Dessa lei. Se um homem morde e arranca o nariz do outro, deve pagar uma mina de prata. Se arranca um olho, uma mina também. Um dente, meia mina de prata. Então, diferente da Lei de Talião, que ela faz parte do Código de Hammurabi, o que acontece? Se tu arrancava um olho, a tua pena ia ser um olho teu arrancado também. Ali não, eram penas pecuniárias. Essa lei, ela também tinha uma particularidade, porque pena de morte era muito simples.
Claro que até hoje nós vemos ainda a presença do machismo ainda nos muçulmanos, a gente tem muito isso. Então existia uma pena de morte, no caso da mulher que matasse o marido, tá? Ela teria uma pena de morte ainda para mostrar em público. Ela era empalada em praça pública. Esse era o crimezinho. Ou até hoje nós vemos ainda, em algumas culturas de lá, apedrejamento e tudo mais. O próprio Islã, né? Ele autoriza o apedrejamento de mulheres que traíram o marido. Né? Até hoje. Até hoje.